Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 11. Nesse texto, Paulo orienta Timóteo em relação à sua responsabilidade de defender a Igreja de Deus das tentativas dos falsos mestres que desejavam desviar os discípulos do verdadeiro Evangelho. O próprio Senhor Jesus tinha advertido seus discípulos do perigo dos falsos mestres. Essa advertência aparece em Mateus 7, 15 a 16. Algum tempo depois, ao despedir-se dos líderes da igreja de Éfeso, essa mesma igreja sobre a qual Paulo estava colocando Timóteo como responsável, Paulo lhes disse explicitamente: atentai por vós e por todo o rebanho. Palavras registradas por Lucas em Atos, capítulo 20, versículos 28 até 31. Cuidar da igreja de Deus é a responsabilidade e o dever do ministro de Deus. E nós? Como é que nós devemos fazer para perceber um falso mestre? Como saber se o ensino é de Deus ou não? Certamente nós podemos, ao estudar esse trecho, descobrir com Paulo e com Timóteo o que é que caracteriza esses falsos mestres. O título para o estudo de hoje, então, é o seguinte: a responsabilidade do ministro de Deus contra a falsidade. Eu repito, esse é o título de 1 Timóteo 1, 3 a 11. A responsabilidade do ministro de Deus contra a falsidade. Desde o início do cristianismo, bem no início do cristianismo, surgiram já os falsos mestres. Na verdade, quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós já encontramos lá falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros de Deus. Então, quando chegamos no Novo Testamento, o cristianismo, a mensagem cristã, sempre foi atacada pelo inimigo usando falsas pessoas que se fingiam cristãs para tentar deturpar o Evangelho de Deus. Desde o início do cristianismo, os falsos mestres que camufladamente penetram na igreja cristã têm deturpado a palavra de Deus, enganado muitos, fazendo-os se desviarem do caminho do Senhor, do caminho da salvação. Vários são os casos de pessoas, desde as mais simples até as de conhecimento elevado, que têm sido enganadas e têm sido levadas a fazerem loucuras mediante o ensino que receberam desses que se dizem mestres da palavra eterna, mas que não passam de embusteiros, mentirosos, falsos, interesseiros e cobiçosos. Talvez você tenha estranhado esses sinônimos, essas palavras duras, mas essa é a verdade. Infelizmente, nós temos pessoas, nos nossos dias inclusive, que atuando com a palavra de Deus, não passam de embusteiros, eu repito, mentirosos, falsos, interesseiros e cobiçosos. Além dos casos mais simples de engano e procedimento inadequado, muitos fiéis têm sido levados a cometer até suicídio coletivo, pensando que assim agiam de acordo com a vontade de Deus. Outros fiéis venderam seus bens e deram às igrejas e aos seus líderes, pensando que assim obteriam o favor de Deus para esta ou para aquela situação difícil que lhes afligia no momento. E no fim eles constataram que nem tiveram seus problemas resolvidos e nem tiveram seus bens devolvidos. Sim, muitos fiéis foram iludidos. Por quê? Porque foram enganados pelos falsos mestres que, embora sejam falsos, eles são mestres também, eles ensinam, eles sabem argumentar, sabem provar as suas ideias e iludir aqueles mais incautos, os mais inocentes. Mas é bem verdade que temos que admitir que foram enganados esses fiéis por suas próprias cobiças, porque desejando escapar das pressões da vida, desejando escapar das dificuldades que atingem a todos nós seres humanos,
desejando a prosperidade a todo custo, muitos deles se entregaram aos ensinos que não têm fundamento na palavra de Deus. Foram enganados porque não conferiram aquilo que estavam ouvindo com aquilo que a palavra de Deus diz, como fizeram os bereanos em Atos 17:11. Os bereanos ouviram a palavra de Deus e foram para a palavra de Deus conferir se as coisas eram mesmo assim. Muitos desses que são enganados porque são cobiçosos. Mas, sem dúvida, os falsos mestres estão aí e nós precisamos detectá-los. Timóteo estava sendo colocado na igreja de Éfeso para confrontar esses hereges que iludiam o povo e o desviava do caminho do Senhor. Enquanto eles agiam dessa maneira, Paulo orientava o seu discípulo, o seu jovem discípulo, a que tivesse profundo amor com o rebanho de Deus. E esse amor, para ser vivenciado e praticado em meio à comunidade dos santos, deveria ter origem num coração puro. Devia ter origem numa consciência boa. E deveria ser originado também de uma fé honesta e verdadeira. Era esse e é esse o compromisso que todos nós cristãos, que todos somos ministros de Deus, é esse o compromisso que todos nós temos com a Igreja de Deus. A nossa responsabilidade é defendê-la, defendendo-nos também desses que são falsos e mestres. Veja bem, é responsabilidade sua e minha. Não importa o cargo que você exerça, não importa o ministério que você exerça. Você é igreja de Deus. Se você é salvo, você faz parte da igreja. Portanto, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade defender-nos e defender a igreja, defendendo-nos desses que são falsos mestres, mas são mestres. O princípio, então, que extraímos desse texto é visto nessa frase. Todo ministro de Deus tem deveres a cumprir na defesa da igreja contra a falsidade. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 11. Todo ministro de Deus tem deveres a cumprir na defesa da igreja contra a falsidade. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 deveres que o ministro de Deus tem na defesa da igreja contra a falsidade. Em primeiro lugar, o primeiro dever do ministro de Deus é defender a igreja dos falsos mestres que promovem discussões insensatas. Eu repito, o primeiro dever do ministro de Deus é defender a igreja dos falsos mestres que promovem discussões insensatas. Eu queria ler para você os versículos 3 a 6 desse texto de Paulo a Timóteo. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Capítulo 1, versículos 3 até 6. Nesse dever que o ministro de Deus tem de defender a igreja, nós temos que reconhecer o seguinte, que os falsos mestres doutrinam com base nas fábulas, nas genealogias e nas discussões inúteis. É muito interessante percebermos como atuam esses falsos mestres, e você pode detectá-los exatamente pela base dos seus argumentos. E qual é a base da argumentação desses homens? Eles promovem muitas histórias, isso é, fábulas,
muitas genealogias, isso é, histórias antigas, dizendo e se referindo a pais e a gerações passadas, e eles promovem discussões inúteis, que não são práticas, assuntos que não podem ajudar na condução da nossa vida cristã diante de Deus. Os falsos mestres doutrinam dessa maneira. Agora, Paulo estava preocupado com 3 tendências. O elitismo, isto é, a ideia de que somente algumas pessoas dotadas de conhecimento espiritual seriam salvas. De um conhecimento especial, só esses poderiam ser salvos. Paulo estava preocupado também com o idealismo, e um ensino que dizia que a matéria era má. Portanto, se a matéria era má, não havia possibilidade de Deus vir e habitar num corpo humano, vir e se transformar em corpo humano. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é, o Verbo tabernaculou conosco, conforme João 1,14. Mas Paulo estava também preocupado com o fascínio por mitos, por fábulas e por genealogias. Esses temas são contrários, primeiramente, à salvação baseada na fé e não no conhecimento. Esses temas são contrários à bondade da criação de Deus, porque mostram que o Senhor Jesus se encarnou, que o Verbo se fez carne. E esses temas são contrários à suficiência da história bíblica. Então, quando nós vemos pregadores empolgados em discutir detalhes, nós temos que estar preparados, porque estamos provavelmente ouvindo falsas doutrinas. Na verdade, doutrinas, argumentações, inclusive muito lógicas, muito interessantes, mas que na verdade não são úteis, não nos levam ao conhecimento do Senhor Jesus e à salvação que só Ele pode nos conceder. Os falsos mestres, porque não têm conteúdo de uma nova vida, doutrinam com bases nesses argumentos inúteis. Então, o ministro de Deus deve admoestar a sua congregação visando o amor que tem por base o quê? Um coração puro, uma boa consciência e uma fé genuína. Quando nós olhamos para a vida dos falsos mestres, quando nós olhamos para a vida dos mestres verdadeiros, nós vamos encontrar uma comparação muito clara. Quem tem coração puro, isto é, um coração sem segundas intenções? Quem é que prega por verdadeiro amor para salvar as pessoas? Porque ama as pessoas, porque tem recebido do amor de Deus. Esse é o verdadeiro mestre. Quem tem uma consciência pura, limpa, diante de Deus e dos homens, esse é um verdadeiro mestre. Quando nós colocamos a nossa fronte no travesseiro para descansar, será que estamos em paz? Será que temos paz conosco e com Deus? Será que ninguém pode nos acusar de ter usado a Bíblia para interesses próprios? O coração puro e a boa consciência mostram quem são os falsos mestres e quem são os verdadeiros mestres. Mas também, uma outra maneira de percebermos isso é através da fé genuína. Uma fé que crê no impossível, uma fé que crê que o Senhor pode fazer, pode restaurar. Essa é a característica de um verdadeiro mestre. Aqueles que têm fé apenas, que mostram que se você tem fé, você tem que provar, dando alguma coisa, dando muitas vezes dinheiro, realmente esse é um falso mestre. Nós precisamos entender claramente essa diferença
entre um verdadeiro ministro de Deus e um falso mestre. Portanto, a Igreja de Deus deve se manter afastada daqueles que se perdem em loquacidade frívola. Essa expressão, na verdade, significa pessoas que não têm fundamento qualquer, pessoas que querem trazer argumentos, querem trazer novidades sem conteúdo, sem base bíblica, que não tem proveito nenhum. A Igreja de Deus deve se manter afastada dessas pessoas. O segundo dever do ministro de Cristo é defender a Igreja dos falsos mestres que, ensinando, provam que nada sabem. Veja o versículo 7. Eu quero lê-lo para você. Esses, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Essa palavra do versículo 7, essas palavras são muito importantes. Os falsos mestres, querido amigo, são pretensiosos, querendo passar por mestres da lei. Eles têm a Bíblia em suas mãos, manipulam os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas mentes, e passam por mestres da lei. Mas o apóstolo Paulo mostra para Timóteo o seguinte, que os falsos mestres não compreendem nem o que dizem. Por quê? Porque eles ouvem e repetem sem entender. Na verdade, não são profundos estudiosos. Na verdade, não são conhecedores do que eles falam. Eles ouvem uma frase aqui, uma frase ali, ouvem as queixas das pessoas e aí transformam isso em palavras de autoajuda, repetem sem entender. E as pessoas ficam admiradas, porque são mestres, sabem argumentar. Os falsos mestres são ousados nas suas afirmações para demonstrar o quê? Segurança. Então, eles fazem afirmações assim, parecendo homens de fé, homens com uma fé genuína, fazem afirmações ousadas para dar a falsa impressão de que estão seguros naquilo que estão falando. Paulo desmascara-os completamente, dizendo que eles não sabem nem entendem aquilo que ensinam. Portanto, chegamos, em último lugar, ao terceiro dever do ministro de Deus. O ministro de Deus, ao defender a Igreja de Deus dos falsos mestres, ele tem que entender que eles produzem a má compreensão da lei divina. Veja os versículos 8 a 11, uma palavra muito interessante e muito séria que nós precisamos entender claramente. Sabemos, porém, diz Paulo, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado ministro. Querido amigo, você, como ministro de Deus, tem que estar atento, pois os falsos mestres são pretensiosos, querendo passar por mestres da lei. E eles desviam a compreensão exata da lei. A lei é boa e o seu uso legítimo nos encaminha para quem? Para Jesus Cristo. Em Romanos 10:4 e Gálatas 3:24, mostram que a lei nos encaminha para a verdade da salvação em Jesus Cristo. O ministro de Cristo, o ministro de Deus, deve entender que a lei é boa e condena toda forma de pecado contra Deus e contra o próximo. Toda essa lista de pecados que eu acabei de ler agora são condenados pela lei de Deus. São pecados contra Deus e contra o próximo. Por isso, então, o ministro de Deus entende que a lei é boa e nos leva à sã doutrina
baseada no Evangelho da glória de Deus. Que privilégio temos, como crentes, em poder cooperar com os nossos irmãos, defendendo-os dos ataques dos adversários e do inimigo que querem corromper a sua fé. Que o Senhor use a sua vida para se defender e para defender a igreja contra os falsos mestres. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.